Olá, tudo bem? Que bom estarmos mais uma vez podendo entrar na sua casa com a sua licença para poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Quando a gente medita na palavra, o Senhor sempre fala conosco. Estava meditando ontem nesta palavra, tinha preparado uma outra palavra, mas o Senhor me tocou para trazer esses pequenos versículos aqui, curtos, mas que falaram profundamente ao meu coração. Mas antes de meditarmos, curve a sua cabeça só por um instante. Vamos pedir ao Senhor que fale através desta palavra ao nosso coração. Senhor, muito obrigado por esse privilégio que temos de juntos meditarmos esta palavra. Fala conosco de uma forma individual para cada um de nós, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom. O título que eu coloquei aí, você viu? Convite. Quando você recebe um convite, o que você faz? Eu recebi esses dias um convite de casamento. Então, a primeira coisa que a gente pega é abrir o convite, Vamos ler o que está escrito ali. Vamos ver o que a pessoa que mandou esse convite, o que ela expressou ali, Se é um convite de casamento, o horário, o local, a data certinha, Se é um convite de aniversário, a mesma coisa, Que horário vai ser, qual é a idade das crianças que às vezes já têm filhos pequenos ou maiores. Então a gente pega um convite e a gente quer saber o que tem no convite. Não é natural isso? Claro, é assim. E você vai ver um convite de Davi, o rei Davi, fazendo para todos nós que amamos ao Senhor, todos nós que tememos ao Senhor. Ele conta um pouquinho das suas experiências. E nesse convite ele chama a todos para ouvir aquilo que ele tem que falar. Agora é importante, quando você tem uma experiência com Deus, quando você tem um contato contínuo com Deus, Ele sempre fala com você, sempre fala mediante a palavra, você pega um trecho da palavra, você ora para que Deus fale com você, com certeza Ele vai falar. O mesmo versículo fala de formas diferentes, de um para com a outra pessoa, de uma pessoa para outra pessoa, porque o Espírito Santo sabe o que nós precisamos ouvir da parte dele. Então Davi, ele tinha experiências com Deus, ele tinha muitas experiências com Deus, então ele chama, esse trecho que nós vamos ler, é um convite da parte do rei Davi, que teve muitas experiências, passou por provações, teve momentos também de estar distante do Senhor, e ele orou, pediu perdão, tudo isso ele expressa nesses pequenos versículos. Então eu queria que você pudesse abrir Salmo 66, e eu vou ler na versão corrigida, do versículo 16 ao 20. Depois nós vamos comentar mais algumas outras referências. Então, Salmo 66, que está escrito assim, do 16 ao 20. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Olha aí, vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus. Eu sei que você tem o temor é reverência, é respeito ao Senhor, E ele vai contar, então, o que Deus tem feito na vida dele. E a gente só pode contar algo dessa forma se nós tivermos uma experiência com Deus. Se a gente tiver um momento de intimidade com Deus, onde ele vai falar profundamente ao nosso coração, através da palavra, um louvor, ou uma pregação, um estudo. Claro que a gente vai ter o que compartilhar. Se Deus tocou no meu coração, se ele mostrou algo que eu preciso talvez consertar, Eu quero, depois de ter consertado aquilo que estava errado, porque o Espírito Santo me incomodou, eu quero compartilhar. Foi o que ele expressou aqui, Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Versículo 17. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Ele clamou e exaltou ao Senhor. Versículo 18. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Aqui tem uma condição. Deus, ele ouve, Deus responde, Deus está atento a tudo que fazemos, mas também depende de nós, depende do nosso relacionamento, depende daquilo que a gente faz, vai ter consequências. E é o que ele fala? Se eu atender à iniquidade, o pecado, O pecado que está à porta, que bate às portas todo dia, que são as tentações que o inimigo vem sobre cada um de nós com tentações. Então, é claro, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. E ele continua, mas, na verdade, Deus me ouviu. E você vai ver um pouquinho nos outros trechos que nós vamos ler. Antes dele poder escrever isso, ele teve lá um momento a sós com Deus,
pedindo perdão dos seus pecados, aqueles pecados talvez escondidos, aqueles pecados que a gente cultiva, né? Ele vai especificar isso em outro salmo. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Olha como Deus é. Ele não rejeita a nossa oração. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, ter o cuidado de não pecar e, mediante o pecado, pedir imediatamente perdão, se arrepender de coração, ter um coração limpo diante de Deus, porque não dá para esconder. Não dá para você não confessar um pecado. Você confessa, tem 10 pecados, você confessa 9 e deixa um, perante Deus não tem como esconder, Deus sabe dos 10. Agora, se eu confessar só 9, aquele um que faltou ser confessado é uma barreira, né? É aquilo que nós vamos ver o profeta Isaías falando, está lá em Isaías 59, 1 e 2. Veja como é importante a gente ter noção daquilo que nos separa de Deus. Se a gente guarda alguma mágoa, um rancor, ódio no coração, tudo isso está bloqueando a ação de Deus na nossa vida. Então, olha lá o que Isaías falou, no Isaías 59, versículo 1 e 2. Ele fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Ou seja, Deus está atento a todas as coisas. A mão dele não está encolhida e nem o seu ouvido tapado. Ele está sempre pronto e ver todas as coisas. Mas aí ele continua no versículo 2, mas, a condição aqui, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então Deus está atento a todas as coisas, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas transgressões fazem a divisão, elas bloqueiam a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então aqui, Isaías está deixando claro, Deus está pronto, sempre está pronto. Aquilo que nós falamos de Davi. Vinde, ouvi aquilo que Deus falou comigo, aquilo que Deus respondeu. Ele respondeu a minha oração. Ele me deu uma experiência singular, então eu quero contar. Eu estou convidando vocês que temem a Deus para ouvir o que Ele fez. Mas antes, a nossa vida tem que estar em ordem com Deus. Se nós tivermos algum pecado encoberto, uma mágoa, um rancor, não é? Às vezes a gente carrega aquele ódio no coração, alguém me fez o mal e eu não perdoo, né? Eu não perdoo de forma nenhuma porque eu fui muito ofendido, aquilo me trouxe consequências terríveis, eu guardo aquilo no meu coração. Bom, o que a palavra fala, se a gente retiver, né, a mágoa, o rancor, está fazendo mal para o nosso próprio corpo, né? Os nossos ossos, como a palavra fala, se apodrecem porque a gente guarda aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio no coração, aquele sentimento de vingança. A Bíblia deixa claro, né? Você deve pagar o mal com o bem. Você não pode viver como o mundo vive aí, né? No mesmo padrão desse mundo perverso, caído, um mundo que quer revidar, um mundo de ódio, né? De pavor, um mundo que, de fato, nós somos pessoas estranhas desse mundo. Andamos e remamos contra a maré, né? Andamos aqui contra os princípios perversos desse mundo, mas é isso que Deus espera de nós. E o que Davi falou, né? Vinde, ouvi aquilo que Deus fez. E aí ele fala, né? Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Lá no versículo 18 do Salmo 66. Se eu atender aquilo que o inimigo está buzinando na minha cabeça, olha, você não deve perdoar não. Ele te magoou, ele te ofendeu, ele te prejudicou, aquela calúnia que ele te fez, ele levantou pessoas contra você, ele falou mal de você. E às vezes aquilo fica tão impregnado na nossa mente, no nosso coração, que passa anos e a gente não perdoa. Mas aquilo está prejudicando o nosso próprio ser. Por isso que Davi fala, né? Vinde ouvir o que Deus fez. Eu estou contando, mas se eu atender a iniquidade do meu coração, o pecado, as transgressões, o desejo de vingança, o Senhor não nos ouvirá. Aquilo que nós lemos com o profeta Isaías. O Senhor não está com a sua mão encolhida para que não possa atender, nem o seu ouvido tapado para que não possa ouvir, mas as nossas iniquidades, exatamente o que Davi está falando, confirmando o que o profeta Isaías tinha dito. Mas, na verdade, né? Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Então, cuidado para não guardar aí pecados. Mas antes disso, veja que o próprio Davi, ele fez uma confissão. E essa confissão tem que ser contínua, sabe? Porque nós continuamos errando todos os dias. Todos os dias nós pecamos.
A gente se descuida um pouquinho e já estamos pecando. A gente pensa que superou, né, aquela situação que eu venci, daqui a pouco ela vem novamente na mente e o inimigo usa essa fragilidade, nesse ponto fraco das nossas vidas, para bombardear aquilo, para te tirar a paz. E aí, se eu atender essa iniquidade, esses pensamentos, esses desejos, essa vingança, essa ira, essa mágoa, o Senhor não vai me ouvir. Por mais que eu clame, o Senhor não vai me ouvir, porque essas iniquidades fazem a divisão entre nós e Deus. Separação. Você já viu uma parede que separa um ambiente do outro? Está separado, não dá para passar sem abrir a porta, está separado. Então é isso que o profeta Isaías falou e que Davi está falando aqui. Mas Davi também teve seus momentos de lutas, pecados, ele adulterou, pediu perdão, depois mandou matar o esposo daquela pessoa que era Betseba, que tinha, onde ele tinha adulterado, e achando que tudo estava resolvido, tudo estava encoberto. Casou com a Betseba, mandou o marido dela, que era um dos valentes dele, que estava na batalha, chamou essa pessoa. Primeiro ele teve um relacionamento com a pessoa que era casada, e o seu marido estava na batalha, em guerra. E Davi lá, no momento de ociosidade, cobiçou a mulher, mandou chamá-la, adulterou com ela engravidou, e para resolver a questão, o que ele faz? Ele manda chamar o marido, que está lá na guerra, estava lá talvez meses na guerra, chama ele vai para casa, vai deitar-se com ela, já que ela está grávida, pronto, está resolvido o problema, o filho que vai nascer é dele mesmo, é do próprio marido. Mas o marido não quis voltar, voltou, se apresentou perante o rei, como a palavra fala, e ele não quis voltar para sua casa, porque ele falava, poxa, meus soldados estão lá em guerra, eu não vou voltar para minha casa. E ele estava lá porque havia sido chamado por Davi. E Davi insistiu que ele voltasse e não voltou. E aí qual foi então a solução? Escreveu uma carta para o comandante de batalha, levado pelo próprio Urias, leva lá, e essa carta lacrada, quando o comandante lê aquela carta, fala para que ele coloque Urias no campo da frente da batalha para ele morrer. Então, olha a intenção maligna, olha o plano do homem, né? Pecou, errou, em vez de se arrepender, confessar, se render ao Senhor, o que ele fez? Ele tentou dar um jeito, tentou justificar. Meu irmão, quando a gente justifica o pecado não é perdoado. Eu não posso justificar, eu tenho que reconhecer, né? Ter essa consciência que eu sou pecador. Todos nós somos, a Bíblia deixa claro, todos nós somos pecadores. Reconhecer, pedir perdão de coração, não é confessar só uma parte dos pecados, é todo ele. E abandonar, pedir forças, dar-me forças para não voltar a cometer os mesmos erros. E Davi, achando que poderia encobrir, Deus levanta um profeta. Deus não deixa barato, Deus ele mostra, por amor ele mostra. O profeta Natan chega lá e conta uma historinha, né? Para ele, que uma pessoa só tinha uma cordeirinha, né? Que ele amava aquela cordeirinha. E tinha um outro rico que tinha um rebanho enorme. E aí veio um convidado na casa do rico, o rico, em vez de pegar um dos seus rebanhos, foi lá e pegou a cordeirinha daquele pobre que só tinha uma. O profeta começa contando essa história. E Davi, na sua consciência de justiça, ele falou, quem é esta pessoa? Digno de morte ele é. Ele deve restituir 4 vezes mais. Aí o profeta fala, essa pessoa é você. Você tem as suas esposas, suas concubinas, e você vai pegar a esposa do seu soldado. E além do que, você adulterou e depois mandou matar. E Davi, ele não tentou justificar. Nesse momento, ele não tentou justificar. Caiu a ficha, falando, eu fiz isso. De fato, eu fiz isso. Pediu perdão, se arrependeu. E aí Deus usou o próprio profeta, né, Natan, para falar, o seu pecado, né, Deus não vai te punir pelo seu pecado, mas vai ter consequências do seu pecado. Então, as consequências estão aí. Deus perdoa? Perdoa, mas existe consequência. Agora, se a gente guardar mágoa, o rancor, o ódio, aquela culpa que você já pediu perdão, Deus já te perdoou, mas você se sente culpado ainda. Quantas situações a pessoa não vive, a pessoa deixa de viver só pensando naquilo. Então se liberte disso, peça perdão, mude, tenha atitude de mudança e viva a vida sabendo que Deus te perdoou. Então Davi teve esses momentos, né? Deus teve que tratar com Davi também. Olha o que ele próprio, o rei Davi fala no Salmo 19, de 12 a 14. Eu escrevi aqui, diz assim, quem pode discernir os próprios erros? Quem pode discernir os próprios erros? E aí ele continua, absolve-me dos que desconheço.
Tem erros que a gente até desconhece, tem erro que a gente até nem sabe que está fazendo. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Olha, os pecados intencionais. Nós erramos, às vezes sem saber, sem querer, a gente magoa a pessoa, ofende a pessoa, às vezes a gente faz de propósito, então é intencional. Se eu quero prejudicar alguém, sabendo que aquilo vai ferir a pessoa, intencionalmente estou planejando prejudicar. E às vezes a gente faz sem saber, magoa a pessoa sem saber, fere uma pessoa, fala uma palavra que a pessoa se fere com aquilo, fica magoada e a gente não se reconcilia com aquela pessoa. Então, Davi está abrindo o jogo aqui, né? Quem pode discernir os próprios erros? Quem pode, né, ter a consciência dos próprios erros? A gente não sabe que errou, que magoou alguém. Absolve-me dos que desconheço, eu nem sei, mas absolve-me, perdoa-me daqueles que eu sei e daqueles que eu nem sei. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Os pecados intencionais, aquilo que eu falei agora, a gente tem prazer ou maquina para fazer o mal. Que esse pensamento, que esse desejo não nos domine. Que isso não seja como um escravo, que a gente seja escravo desse pecado. Então a gente não é escravo do pecado nem de Satanás. Nós somos servos do Senhor. Então, que esses pecados intencionais não nos dominem. Ele continua: então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Então, depois que ele confessou, ele está confessando: Senhor, me livra dos pecados que eu faço e daqueles que eu nem imagino que faço, daqueles que são intencionais, que eu não seja dominado por eles, que a minha mente e o meu coração seja totalmente íntegro, puro. Aí Deus ouve a oração. Olha aqui o salmista falou: Deus não está com a mão encolhida que não possa, estender sobre a nossa vida, e nem com seus ouvidos tapados, mas as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas maldades, os nossos pecados intencionais nos separam de Deus. E às vezes a gente ora e Deus não responde. Por quê? De repente falta fazer uma análise lá dentro, uma retrospectiva da nossa vida e lembrar o que é que tem me incomodado, o que é que eu não consigo perdoar, o que é que eu estou ainda alimentando no meu coração. Eu não estou tendo um coração íntegro para com Deus. Então ele deixa claro assim, Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Ele sabia que é uma transgressão. Estava transgredindo uma lei que Deus tinha dado, que nós devemos pagar o mal com o bem, não o mal com o mal. E ele sabia que os pecados que muitas vezes ele cometeu ou cometia, que são muitos, a gente pede perdão daqueles que a gente lembra e aqueles que a gente não lembra. Então ele coloca aqui, os que eu sei e os que eu desconheço também. Essa deve ser a nossa oração. Porque a gente acha: não, eu não tenho pecado porque eu já pedi perdão, mas será que a gente pediu ao Espírito Santo? Fala comigo. Será que eu magoei alguém sem saber? E de repente o Espírito Santo, sim, vai tocar: olha, aquela pessoa que não fala mais com você, teve essa situação assim, assim, assim. Talvez você e eu, poxa, eu não magoei a pessoa, eu acho que eu não fiz nada de mal, mas alguma coisa tocou lá ou magoou a pessoa. E quando o Espírito Santo toca, chega lá, coisa mais linda é poder reconhecer o pecado, reconhecer o erro, pedir perdão. Olha, se eu te magoei, eu sinto que você mudou o relacionamento comigo, eu sinto que você não quer estar me evitando. Acontece no trabalho, acontece até dentro da família, pessoas que brigam umas com as outras. Seja humilde, peça perdão, sabe? Seja lá. Agora tem aquela pessoa que fala: não, eu não vou pedir perdão, eu sei que eu errei, mas eu não vou me rebaixar pedindo perdão, não. Tem gente que tem essa postura de arrogância, de orgulho, de presunção. Não, eu não peço perdão, eu errei, mas eu não quero saber, eu não vou me rebaixar. O nosso Senhor Jesus se rebaixou, saiu da sua glória, sendo Deus Criador de todas as coisas, se fez homem, encarnou através do Espírito Santo na Virgem Maria, morreu por nós. E aí, lá em Efésios, fala que Deus elevou e deu um nome que está acima de todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra, que todo joelho de se dobrar, toda língua de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ele não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Ele se submeteu a um corpo humano, sendo Deus o Criador de tudo. E quem somos nós para não pedir perdão para alguém? Quem somos nós para guardar uma mágoa de alguém? Somos melhores que aquela pessoa que nos magoou? Quantas vezes você e eu magoamos pessoas sem saber? Exatamente a oração que Davi fez aqui, Então, aí ele fala, terminando esse Salmo 19, de 12 a 14,
que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha, meu redentor. Que coisa linda, né? Depois que ele confessa os pecados, aquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja, pecados intencionais ou aqueles que a gente nem imagina, ele pede perdão de uma forma específica. Quando a gente sabe do pecado, especifica esse pecado. Mas quando você não sabe, coloca, Senhor, se existe mais algum pecado, toca no meu coração através do Teu Espírito Santo, ou me perdoa, ou me dá a oportunidade para saber a quem eu ofendi, para me reconciliar com essa pessoa. Então é muito importante a gente orar ao Senhor, ter um coração limpo, íntegro. E aí, voltando naquele convite que Davi fez, eu vou ler novamente aquela passagem, para a gente entender por que agora ele tem autoridade para chamar todo mundo para ouvir o que ele tinha feito, para ouvir o que Deus tinha feito na vida dele, porque ele temia Deus, ele tinha temor a Deus, ele respeitava, honrava o Senhor, e ele reconhecia quando falhava também. E agora que pediu perdão, tem um coração leve, né? Um coração já sem nenhuma acusação, né? Sem nenhuma mágoa. Agora ele convida todos que amam a Deus, todos, ele faz um convite. Então, o título dessa mensagem é o convite, leia, é para ler, leia a palavra. O convite que o Senhor faz para nós todos os dias é: se alimente dessa palavra. Limpe o teu coração, a tua mente, teus pensamentos, as tuas emoções, os teus sentimentos. Coloque no altar do Senhor, deixa Ele tratar, deixa Ele falar, deixa Ele moldar a sua vida, deixa Ele consertar as áreas que estão aí talvez te perturbando, né? Uma culpa, como eu falei, o ódio de alguém, o rancor de alguém, uma maldade que alguém te fez, você jamais conseguiu perdoar. Tem que arrancar esse ódio do coração, porque enquanto tiver isso, está fazendo divisão entre você e Deus. A sua oração não sobe. Deus está pronto, com as mãos prontas para estender, os seus ouvidos atentos para te ouvir, mas as nossas transgressões, os nossos pecados, a nossa iniquidade, a nossa falta de perdão, né? A nossa ira está nos separando. A hora que a gente limpar, como Davi falou, né? Agora sim, né? Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. E aí ele conclui que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, ó Senhor, minha rocha, meu resgatador, meu redentor. Então, é importante a gente entender que nós temos uma parte para fazer. Deus, soberano, está sempre disponível para ouvir. Só que se nós não fizermos a nossa parte, as nossas orações poderão ser bloqueadas. Então, só para nós concluirmos, novamente, o Salmo 66, do 16 ao 20. Ele fazendo o convite. Começamos com esse trecho, vamos terminar com esse trecho. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Olha que gostoso, agora eu posso contar. Você também pode contar: olha, eu tinha essa mágoa, agora não tenho mais. Eu carregava uma culpa, agora eu não tenho mais. Jesus me libertou, me limpou, a minha mente está sadia, o meu coração está íntegro. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. E se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Olha como ele termina gostoso, finalzinho do Salmo 66. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, né? O que fala lá em Lamentações, de Jeremias. E aqui você vê que o próprio Davi teve essa experiência. Teve um coração duro, teve vingança, manipulou as coisas até que ele, de fato, reconheceu, o profeta falou, puxou a orelha dele, reconheceu e não justificou, acertou a sua vida, teve as consequências, sim, dos seus atos. Isso ninguém está isento das consequências do pecado que nós cometemos, mas o perdão, Deus está pronto a nos perdoar. Que não fique nenhuma mágoa aí no seu coração, que não fique nem um bloqueio, que Deus não possa ouvir a sua oração. Como Davi, bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, porque Deus ele não quer rejeitar, ele quer ouvir e responder às suas orações, nem desviou de mim a sua misericórdia. Glória a Deus, porque a misericórdia do Senhor nos alcança a cada dia. Que Deus te abençoe. Espero que você convide outras pessoas também para ouvir aquilo que Deus tem feito no seu coração, as bênçãos que você tem recebido, o pecado que estava lá, tão enfronhado, né? Aqueles pecados, como ele fala aqui, o pecado
a iniquidade, o pecado, esqueci o termo que nós lemos aqui, aquele pecado que a gente cultiva, o pecado cultivado, né? Aquele pecado de estimação. Então, livre-se disso. Está difícil? Senhor, me ajuda. Nessa área eu tenho dificuldade, me ajuda. Às vezes eu não consigo deixar de falar uma mentirinha. Senhor, ajuda a não mentir. Então, né? Ou um vício, ou mesmo um ódio, uma mágoa. Senhor, me ajuda a ficar liberto disso. Porque aí sim, Deus vai ouvir. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e não vai rejeitar, nem desviou de mim a sua misericórdia. Que Deus te abençoe. Espero que você possa convidar muitas pessoas para contar a sua experiência como Davi contou a dele, para que a nossa vida seja bênção para as pessoas que convivem conosco. Amém? Curva a sua cabeça só por um instante. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Senhor, essa pequena meditação que fizemos aqui, ó Deus, mas trechos expressivos, ó Pai, Davi compartilhando a sua experiência. E nós também temos a oportunidade de convidar outras pessoas para ouvir aquilo que Deus fez na nossa vida. Continue, Senhor, esse processo contínuo de aperfeiçoamento, porque somos pecadores, falhos, quando nem pensamos, mas quando notamos já estamos pecando. Senhor, nos perdoe, purifica-nos, tira toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor, tudo aquilo que carregamos, Senhor, que é destruição para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso espírito. Que sejamos libertos e que o Senhor possa ser glorificado através da nossa vida, através do nosso ministério também. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana bem gostosa, uma semana na direção do Espírito Santo de Deus. Curve a sua cabeça, receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.